Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus possa abençoar a sua semana em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Uma palavra abençoada para o teu coração, uma palavra que vai direcionar, que vai abrir o seu entendimento, que vai te dar conhecimento e sabedoria nesta manhã no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu quero falar, essa semana nós estaremos falando sobre o Sermão da Montanha, as beatitudes, amém? Os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo ensinou ali no Sermão da Montanha aos discípulos e a toda aquela multidão que estava ali. Amém? Em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se e aproximando dele os seus discípulos, e abrindo a boca ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós vemos aqui que as bem-aventuranças que o Senhor Jesus, as beatitudes que o Senhor Jesus ensinou, é um contraste à nossa realidade. Porque Jesus ele começa a bem-aventurança dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? O que é uma pessoa ser pobre de espírito? Pobre de espírito, muitas pessoas têm interpretado esse versículo de algumas formas errôneas. Tem pessoas que acham que vão entrar no reino dos céus porque são pobres, porque elas são pobres, literalmente pobres, pessoas financeiramente, materialmente pobres. Então elas acham que por causa de ser pobre, muitas pessoas acham que vão entrar nos céus, mas essa não é a verdade, porque se fosse assim, Jesus Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário, né, para salvar toda a humanidade, todos aqueles que nele crê, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então não precisaria. Então essa é a primeira interpretação errônea, né? E a segunda interpretação é que as pessoas acham que ser pobre, tem pessoas que fazem até voto de pobreza, né? Voto de pobreza para entrar no reino dos céus, né? E é uma coisa que não vai, que está totalmente fora dos parâmetros bíblicos, né? Dos ensinamentos bíblicos. Então, mas o que o Senhor Jesus quis dizer ser pobre de espírito? O que é ser uma pessoa humilde de espírito? Uma pessoa humilde de espírito. Você sabe o que é ser humilde? Humilde é aquela pessoa que reconhece que não é ninguém. Ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, é aquela pessoa que reconhece que tem alguém maior e melhor do que ela. E ser humilde de espírito é aquela pessoa que sabe que precisa aprender mais, porque o contrário de ser uma pessoa humilde de espírito é o orgulhoso. Então logo vemos que a pessoa que é humilde, a humildade é um sentimento. É um sentimento que se torna uma virtude quando é praticado. Quando você olha para as pessoas, você reconhece uma pessoa que é humilde do modo que ela age, do modo que ela fala, do modo que ela, como ela trata as pessoas. Você fala assim: puxa vida, aquela pessoa ela é humilde. Aquela pessoa ela é humilde. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que humildade, a pessoa ser pobre de espírito, é uma pessoa. Ser pobre de espírito é uma pessoa que reconhece a sua miséria espiritual e reconhece a sua total dependência de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo ele recita aqui esse Sermão da Montanha, bem-aventurado, ou seja, felizes, muito felizes, são os pobres de espírito, ou seja, são as pessoas humildes de espírito, são as pessoas que reconhecem a sua condição espiritual e reconhece a sua total dependência de Deus. São aquelas pessoas que reconhecem a sua condição pecaminosa e se humilham diante do Senhor e são dependentes da sua graça divina. Então, ser pobre de espírito primeiro, é uma pessoa que reconhece a grandeza de Deus. Ser pobre de espírito é aquela pessoa que depende totalmente, reconhece que depende totalmente de Deus. E reconhece a sua condição pecaminosa. E por isso ela se humilha diante do Senhor
e pede perdão pelos seus pecados, e a sua graça divina é derramada sobre aquela pessoa. Então, ser pobre de espírito primeiro, é reconhecer a sua condição pecaminosa, a sua miséria espiritual, que nós não somos nada sem Deus, que nós não somos nada. O Senhor Jesus Cristo, ele estava nos ensinando ali que a humildade de reconhecer que Deus, ele está acima de todas as coisas. E que todo joelho se dobrará, se humilhará diante do Senhor. Então a pessoa humilde de espírito é aquela pessoa que reconhece a grandeza de Deus. Nós conhecemos muitas pessoas, nós sabemos que algumas pessoas elas são humildes. Uma das virtudes que muito chama a atenção de Deus é a humildade. É esse sentimento, é essa emoção que se torna uma virtude dentro de nós e se torna uma atitude, começa a fazer parte do nosso caráter. Então a humildade, ela abre muitas portas para as nossas vidas. A pessoa que ela é humilde, ela está sempre aprendendo e ela sempre reconhece que tem pessoas melhor do que ela. Ao contrário do orgulhoso, né? O contrário do humilde é o orgulhoso, é a pessoa soberba. A pessoa humilde, ela sempre faz as coisas pensando nos outros. O orgulhoso, pelo contrário, ela sempre faz as coisas pensando em si próprio. Então há um grande contraste, né? Assim como nós conhecemos pessoas que são humildes, né, materialmente falando, pessoas que são pobres nas suas condições financeiras, nas suas condições materiais, nós conhecemos pessoas que são pobres, mas elas são orgulhosas, são soberbas. Você conhece pessoas que são pobres financeiramente, mas são pessoas orgulhosas. São pessoas que têm ações orgulhosas, que têm atitude orgulhosas, que pensam como orgulhosos. Mas você também conhece pessoas, eu conheço pessoas que são ricas, pessoas que têm de tudo, do bom e do melhor, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que são bastante ricas e são pessoas humildes ao conversar nas suas atitudes. Então nós reconhecemos as pessoas que são humildes pelas suas atitudes, pelas suas formas de tratar com as pessoas. Bem que tem aqueles orgulhosos, muitas pessoas orgulhosas que se disfarçam de pessoas humildes para conseguir ou conquistar alguma coisa. Né? São pessoas que se disfarçam de uma humildade, que se vestem de uma humildade, né, para conquistar algumas coisas. Assim são as pessoas orgulhosas. Então, nesta manhã, o que eu quero ensinar para você é que ser humilde não é você andar com roupa rasgada, com roupa suja. Ser humilde não é você andar de chinelo. Ser humilde não é você andar sujo, andar desarrumado, desajeitado. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Porque eu conheço muitas pessoas que se vestem bem, pessoas que se trajam bem, mas que são pessoas humildes, pessoas que te tratam com respeito, com carinho, com amor, entendeu? Então, humildade não tem nada a ver com o que muitas pessoas pensam. Humildade tem a ver com um espírito que reconhece que Deus está acima de todas as coisas. Humildade é você reconhecer que você é pecador e que depende da graça divina de Deus. Amém? Então é isso, ser humilde é se reconhecer quem é você, é saber quem é você. É saber quem é você. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã. E só assim, né, sendo uma pessoa humilde, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo que Deus está acima de todas as coisas. Porque o Sermão da Montanha é uma recitação, quase uma recitação dos 10 mandamentos, né, que é colocar a Deus acima de todas as coisas. E quando você se humilha, quando você reconhece a sua condição miserável espiritual, você reconhece que Deus está acima de todas as coisas, é como você estivesse colocando Deus em primeiro lugar, né? Então as bem-aventuranças, quando Jesus começou a citar, é quase uma recitação ali dos 10 mandamentos, né? Então você precisa entender que pobre de espírito é você reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. É você se humilhar diante de Deus, reconhecer a sua condição pecaminosa. Aí sim, quando você reconhece a sua condição pecaminosa, você reconhece que Deus está acima de todas as coisas. Seus pecados são perdoados. Aí sim você toma posse do reino dos céus. Amém? Então é isso que o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer.
Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos falando, né, sobre o outro tópico das bem-aventuranças para abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Então, é outro contraste que Jesus nos ensina. E amanhã nós vamos aprender, né, sobre que choro é esse. Que tipo de choro é esse? Que choro é esse que Jesus estava falando? Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes eu quero orar por você, abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe os teus filhos nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar um espírito de humildade. Meu Deus, que nós possamos sempre reconhecer, ó Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas e que sem Ti, ó Deus, nós não somos nada. Por isso, nessa manhã, nós nos humilhamos, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê humildade, Senhor, para no trato com as pessoas, para conosco mesmo, Senhor, como para nós sermos pessoas transformadas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos cada dia mais e mais melhorar como pessoas. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos lares, as nossas famílias, que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração sábio, Senhor, para poder, ó Deus, alcançar a Tua bênção, a Tua misericórdia, para que nós possamos alcançar os céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo áudio, se Deus quiser, em nome de Jesus.